Está chegando para conversar conosco Evair de Mello, deputado federal do PP do Espírito Santo. Evair, está me ouvindo bem? Bom dia, ouço sim. Tudo bem aí? Tudo bem, podemos começar a conversa? Podemos, bora lá. Soldado no quartel é cadeia ou é serviço, vamos trabalhar, né, Evair? Pronto, positivo. Querido. Evair, em primeiro lugar, obrigado por conversar conosco novamente, é sempre bom ter você por aqui, você sabe do tamanho da admiração que eu tenho por ti e pelo teu trabalho, né? E de cara eu quero tratar do vídeo liberado ontem pelo presidente Bolsonaro para esse convite, 7 de maio, 4 da tarde, Torre da TV aí em Brasília. Queria entender, né, de você essa convocação. Quem é que, por que numa quarta-feira, por que no 7 de maio, por que às 4 da tarde e qual a importância da participação e adesão da população, Evair? O importante nós ressaltarmos que é preciso nos mantermos mobilizados. Existe, né, na verdade, um grande acordão das partes oponentes para que possam abafar esse tema, que é o tema de restabelecer a dignidade, de restabelecer a normalidade nas nossas instituições, e possamos permitir com que essas pessoas, primeiro, tenham chamado um julgamento justo. Né? Ninguém aqui quer acobertar aqueles que, porventura, tenham comprovadamente, seguindo o sistema brasileiro, de ter cometido seus crimes, possam ser julgados dentro do sistema justo, transparente e amplamente legal. Portanto, a gente reconhece que a forma com que o STF, primeiro, avocou para si a responsabilidade desses julgamentos é completamente fora do sistema do arcabouço jurídico brasileiro, né? As penas dadas a muitas pessoas que já estão condenadas completamente desproporcionais, ou seja, não há nenhuma razoabilidade nesse julgamento. Está até difícil de entender quais são os critérios adotados, porque se a régua for essa, né, se a régua de pena for a que o STF está dando a essas pessoas que comprovadamente eles não estavam aqui, não participaram de nenhum ato de vandalismo, ou o caso emblemático, né, da Débora, do batom. Você imagina se nós formos dar essa mesma pena para todo mundo que pinchou, né, os pichadores aí, prédios públicos no Brasil ao longo do tempo. Portanto, é preciso manter essa mobilização, construir esse conceito, manter esse debate, e nós não vamos arredar o pé em nenhum instante, nem com as ameaças do STF, nem com as ameaças políticas, porque a nossa causa principal é realmente construir um marco importante para a democracia brasileira, que é o respeito à Constituição, ao devido processo legal, e nós temos que enfrentar, sim, o STF. O STF não pode ficar com a corda frouxa nesse entendimento que eles são senhores soberanos. Tem abuso de poder, tem abuso da máquina pública e, naturalmente, uma interpretação legal deles que não cabe em nenhum sistema jurídico brasileiro. Você já disse uma vez, eu imagino aqui os professores de direitos constitucionais, né, direito penal, dos cursos de direito, né, dos cursos de especialização, o que estão dizendo nesse momento? Rasguem tudo, porque o que está aí na cabeça do STF não vale. Portanto, essa é a intenção de manter essa mobilização, para deixar uma imagem também para o Congresso Nacional, para deputados que às vezes estão aí retirando assinaturas da urgência da anistia. Retirar a assinatura da urgência é negar o debate, é não negar a discussão. Se tem desentendimento no texto, no mérito, que se posicione lá. Agora, retirar a assinatura do PL da anistia é negar, na verdade, um direito de defesa para as pessoas que estão presas e estão sendo acusadas. Agora, Evair, hoje a gente trouxe a informação de que Alcolumbre e Hugo Motta estão em negociação com o Supremo Tribunal Federal para que seja construído um novo texto para anistia, né? Eu não consegui entender. Hugo Motta e Alcolumbre negociando com o Supremo. Quem está legislando hoje, Evair? O Supremo. Na verdade, os mandantes do poder nesse momento estão de joelhos, essa é a verdade, né, para o STF, que a todo tempo também faz assédio, faz ameaças, né, e isso, ameaça velada, é posta, é pública, né, nós temos visto aí o Barroso, o Moraes, tendo em vista as suas manifestações, e infelizmente, né, nós temos políticos nesse momento que estão se ajoelhando e se acovardando diante dessas ameaças
que o STF está fazendo. Isso é muito ruim para o Brasil, porque, na verdade, o STF é esse monstro que nós deixamos chegar aonde chegou. Isso, a construção não é de 8, 10 anos. Uma construção ao longo do tempo, onde nós, brasileiros, nos tornamos reféns do sistema jurídico brasileiro e das benesses, das boas vontades do judiciário. Há muito tempo, os brasileiros têm aí o Ministério Público, que deveria fiscalizar, e não, estou falando de uma forma genérica, deveria fiscalizar e não fiscaliza. Os nossos tribunais deveriam exercer o seu papel regimental e não o exerce. E o STF, que pela forma de composição, ao longo do tempo, foi tomado pela política ideológica e por serviçais, na verdade, das vontades políticas. O ponto que nós, ao permitirmos, inclusive, que um Lula retornasse ao poder, naturalmente ele vai fazer indicações de pessoas ao longo do seu tempo que foram coniventes com seus crimes, com as suas barbaridades, com seus desgovernos. Então, é um erro histórico que não é fácil de consertar, é um câncer. Câncer tem cura, mas dá trabalho, né? Tem que ser droga muito forte. Então, naturalmente, essa mobilização é extremamente importante. A nossa geração tem que ter coragem de reconhecer os equívocos do passado, mas de fazer o enfrentamento, para que logo ali, a partir de 2026, possamos fazer regimentalmente, ou seja, uma eleição maciça de senadores de direita para o Senado, porque o Senado é o poder regulador do Supremo. Um Senado fraco como é hoje, o Supremo, na verdade, tem corda bamba e vai continuar avançando. Por isso, essas eleições de 26 são estratégicas para o Brasil, para a segurança jurídica, para a democracia, para os respeitos dos nossos devidos processos legais. Nós precisamos ter um Senado que exerça e tenha coragem, autonomia e liberdade. Não adianta botar aqui no Senado ex-governadores que vão ter contas apreciadas. Não adianta botar políticos tradicionais aqui no Senado que tem um histórico de envolvimento do passado. É preciso trazer gente com ficha limpa e de gente que não precisa de subordinação do Tribunal de Contas, de Ministério Público ou que tem ações no próprio STF. Esse é o perfil de gente que nós precisamos no Senado 26. Então, esse é o papel de manter a sociedade mobilizada para que chegamos em 26 mobilizados e possamos restabelecer, então, assim, o freio regulador para o Senado para que, naturalmente, possamos restabelecer o mínimo ordenamento político-jurídico no Brasil. Agora, Evair, essa negociação, né, de Alcolumbre e Mota com o Supremo, entendo que só tem um objetivo, até pelo texto que estão propondo, que é de aumentar, né, a pena para quem articulou ou quem liderou o golpe. Eles estão tratando dessa forma. Por outro lado, nós temos Fernando Collor de Mello com a prisão ratificada agora pelo Supremo, 6-4. Eles estão tentando pavimentar, né, de uma vez por todas, a prisão do presidente Bolsonaro, porque vejo que esse é o único objetivo desde o 8 de janeiro. É um dos amedrontar o brasileiro de bem e o outro prender o presidente Bolsonaro, a liderança da direita no Brasil. Estão tentando, de fato, pavimentar esse caminho para a prisão do presidente, Evair? Olha, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo aqui em Brasília, já no meu terceiro mandato, é que aqui nada é por acaso. Não ficamos nós achando que isso são homens e mulheres de boa vontade. Não. E, naturalmente, as coisas são pensadas e planejadas e os bastidores funcionam. E, infelizmente, eu volto a dizer, essa conivência nesse momento, essa prisão do Collor, ninguém está questionando a questão do Collor está preso ou não. Não vou entrar nessa discussão, que é um processo que ele está respondendo. Agora, a régua do Collor tem que ser usada para todos. E a nossa grande preocupação nesse momento dessa ação do STF é que a régua, a nossa estátua da justiça não está com a venda nos olhos. Ela está com os olhos abertos, me parece com o coração batendo forte em uma única direção. O que nós queremos é primeiro, é o direito de ampla defesa, o devido processo legal. E que essa régua do Collor seja a régua do STF. Porque se o Collor, então, está preso pelos crimes que cometeu, eu não vou, de novo, não vou entrar no mérito aqui, outras pessoas declaradamente envolvidas também deveriam estar presas. Inclusive, o atual presidente da República deveria estar por trás da mesma jaula, da mesma cela, porque as pessoas que pagaram propina disseram que pagaram. As pessoas que desviaram recursos, devolveram recursos.
ministros do então presidente na época, né, eu posso dizer que o Palocci, o mais emblemático deles, é réu confesso. Então, portanto, o que nós queremos é igualdade na interpretação legal. É que a mesma régua usada para o Collor seja usado para todos os outros condenados. Esse asilo dado a essa ex-primeira-dama do Peru é mais uma afronta ao sistema político brasileiro. Todo mundo sabe que isso foi um cala-boca. Essa senhora, ela era a tesoureira de campanha, onde comprovadamente a empresa brasileira Odebrecht assumiu que mandou dinheiro de Caixa 2, que enviou dinheiro de Caixa 2. Foi comprovado que essa senhora recebeu dinheiro da Venezuela. Esse dinheiro dado por uma empreiteira brasileira, a empresa confessa, foi a pedido do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sistema jurídico peruano está funcionando, por isso eles estão com 4 ex-presidentes presos por corrupção. Todo mundo sabe que essa decisão do Lula de oferecer o asilo a essa senhora é um cala-boca, porque caso ela fosse presa, ela poderia de novo reforçar aquilo que nós já sabíamos, que o Lula sempre foi envolvido e está envolvido até o pescoço nesse esquema de corrupção feito durante a Lava Jato. E aí o STF se cala. E mais uma vez o então ministro das Relações Internacionais, o Sr. Mauro Vieira, ele envergonha o Itamaraty. Se ele tivesse minimamente, com expressão, vergonha na cara e honrasse o histórico da diplomacia brasileira, ele renunciaria ao cargo de ministro e voltaria para suas funções diplomáticas. Eu não posso aceitar, se fosse ali um cidadão comum, ministro das Relações Exteriores, um político de carreira tradicional ligado ao Lula, eu poderia tentar entender. Agora você vê um diplomata de carreira que fez Rio Branco, que fez uma carreira na diplomacia brasileira, que sabe o papel importante do Itamaraty, se submeter a uma decisão política de um descondenado como o Lula, ele, na verdade, está manchando a história do Itamaraty, a sua história de carreira. Eu espero que, quando ele retornar para as fileiras do Itamaraty, possam ter lá algum procedimento administrativo que tem que ser punido. É inadmissível ele, inclusive, se oferecer aí um canal de televisão para falar de asilo humanitário, quando a senhora claramente está abusando de qualquer tipo de bom senso que possa prevalecer. Portanto, e aí, de novo, o STF se cala. Eu tenho certeza que, se fosse durante o governo Jair Bolsonaro algo parecido, o STF tinha se intrometido nesse assunto. Isso se soma a tantos outros escândalos, vocês me vão falar aqui agora, desse escândalo do INSS. Cadê o Supremo? Cadê o Flávio Dino, que é metido a moralista? Cadê o Alexandre de Moraes? Né? E aí, o pior ainda, você tem no Ministério da Justiça um Lewandowski, que tem um currículo vergonhoso. Esse senhor que presidiu aquela fatídica sessão no Senado, que rasgou a Constituição e manteve o direito político da Dilma. Esse Lewandowski, ainda como ministro do Supremo, sentou, elogiou e apadrinhou o MST. Agora ele é ministro da Justiça. O seu filho é um lobista contratado para atuar em defesa das entidades beneficiadas com esse roubo do INSS, junto à Polícia Federal, junto ao STF, junto à CGU e dentro do próprio Ministério da Justiça. Gente, eles voltaram para a cena do crime, voltaram para roubar, perderam completamente qualquer tipo de pudor, até porque nesse momento essa quadrilha que está instalada dentro do governo federal tem a conivência, né, e a proteção do sistema jurídico maior, que é o nosso STF. Infelizmente, o barco está à deriva, o nosso líder, vamos dizer assim, o motorista, o piloto do avião sumiu, porque o Lula virou fumaça. Cadê o Lula? Cadê o Lula que, para fazer o pronunciamento, a sua defesa, ele mergulhou? O governo, infelizmente, acabou muito antes do que a gente esperava. A gente vê, cadê o Haddad? Eu estou achando que o Haddad tirou licença, porque percebe-se como que eles fizeram uma política bem montada e tiraram o Haddad do radar. A Simone Tebet do planejamento já sumiu há muito tempo. A Marina, né, além das conivências com os crimes ambientais, que ela está autorizando para a realização dessa COP, e todo mundo sabe que essa COP é mais uma estratégia para roubar e saquear os cofres públicos brasileiros.
E aí se soma a tantos outros crimes e denúncias, porque você vê o próprio ministro da Previdência, esse Carlos Lupe, que pelas suas manifestações, é claro, ele sabia de tudo, e volto a dizer, eu tive a oportunidade, em março de 2023, né, eu fui o primeiro autor dessa denúncia do INSS. Na audiência de abril de 23, eu arguí o ministro pessoalmente, entreguei a ele as denúncias, fiz os questionamentos, portanto, ele era conhecedor e sabedor. Mas como ele é conivente com tudo isso, ele claramente se manteve em silêncio e agora, e o PT é assim, a esquerda é assim. Se for preciso sacrificar a cabeça de um companheiro para salvar a manada, eles vão fazer. Nós conhecemos essa história. Então o Lupe tem vida curta, porque daqui a pouco o governo, para tentar limpar a sua barra, eles cortam a cabeça do companheiro sem o mínimo pudor. Gente que já não está mais no meio de nós, ao longo da história, a gente sabe disso, porque o próprio sistema judiciário os absolveu, mas a gente sabe que companheiros deles sumiram ao longo do tempo porque tinham informações que poderiam comprometer o grupo, sabem do sistema de proteção. E aí, o próprio Zé Dirceu, recentemente, falou, nós não voltamos para a cena do crime porque nós nunca saímos. E todo mundo fica de joelho para esses senhores. Aí é um rombo na Eletrobras, é rombo nos Correios, da Caixa Econômica, nos fundos previdenciários, e esse do INSS, onde tiveram coragem de roubar senhorinhas e senhores, mais de 6 milhões de brasileiros. Roubar, gente, isso é roubo. Isso é roubo em qualquer país minimamente sério. O presidente da República já estava afastado, é conivente, o ministro estava afastado. Nós já pedimos, inclusive, o afastamento imediato de todos os diretores de sindicatos e associações envolvidos com essa operação. Esse ministro já deveria ter sido afastado no primeiro ato pelo STF. Então, é um crime com a conivência com proteção do judiciário e, naturalmente, o Brasil fica exposto e a nossa vida só vai piorando. E essa história do PSOL, de tentar colocar na conta do brasileiro pagar essa dívida, esse roubo, né, do INSS? Como é que isso é uma loucura, uma insanidade, né? Não, isso é uma loucura. Isso é o avesso do avesso do avesso. Ou seja, querem pegar agora os escasso recurso público que não tem no caixa, vai ter que tirar de algum lugar, para tentar ressarcir os brasileiros. Na verdade, nós queremos punição a esse bandido, cadeia para esse bandido. O PSOL, ele é sócio, ele é um puxadinho. O PSOL, ele cumpre tarefa aqui para tentar proteger. Você vê que essas ações no STF é sempre o PSOL que entra. Você vai ver que todas essas ações, ou são senadores, ou são os deputados que têm ligação com o PSOL. O PSOL é um puxadinho. Assim como o PSB, né, o Partido Socialista Brasileiro, assim como o PDT, são todos puxadinhos para poder proteger o PT. E eles trabalham como gafanhotos, como sanguessugas da máquina pública brasileira. Tem que prender essas pessoas, tem que devolver esse dinheiro, na verdade, dar uma multa e tornar essas pessoas, expurgar isso de qualquer relação com qualquer entidade ao longo dos próximos 100 anos. Já que o governo Lula está tendo a prática de botar silêncio de 100 anos, em sigilo 100 anos, algumas informações, essas pessoas viram com esse escândalo, porque assim, isso é roubar dos pobres. Gente, o Brasil está me ouvindo, eu não posso aceitar nesse momento, né, que a pessoa que aí é um aposentado, que é um pensionista, ainda tem o mínimo de algum tipo de sentimento, né, por essa esquerda nojenta, por essa esquerda podre, por essa esquerda sem caráter e sem pudor, que quer todo dia roubar os brasileiros, né, quer construir riqueza, vá para o setor privado, vá seguir a CLT, vai enfrentar o sistema tributário, vai contratar funcionário e vai construir as suas riquezas. Agora, gente que rouba na vida pública, se fosse em outro país, o final acho que seria outro. Mas aqui deveria ser prisão máxima, ter todos os seus direitos abolidos, né? Colocar não só tornozeleira, colocar um colar para que todo mundo visse que é um ladrão que está na sociedade. Nós temos que ter nojo. Eu tenho um nojo de quem está na vida pública e fica rico e faz riqueza roubando dinheiro público, roubando das pessoas. Então, até peço desculpa, assim, é revolta. Né? Eu lembro dos meus pais agricultores, da minha cidade do interior, né? Aos taxistas, aos motoristas de Uber, aos frentistas, você trabalhador, saber que tem
não só, e isso está irradiando para os estados. Os governadores estão fingindo que não são com eles a grande maioria. Vou tirar Zema, vou tirar Tarcísio, vou tirar o Ratinho, vou tirar o Caiado, que tem claramente se tomado posições diante desse tema. O Cláudio Castro, no Rio, também tem se posicionado a favor desse tema. Os outros governadores estão de joelhos, estão caladinhos, porque ao longo da história foram coniventes com esses bandidos, com esses criminosos. Os estados vivem um bom momento financeiro, fruto da política fiscal ainda do governo Jair Bolsonaro, então eles estão querendo se distanciar desse governo. Não vão se distanciar, a sociedade não vai perdoar. Foi conivente com o crime, foi conivente com os ladrões, participa de certa forma, deu proteção para que o Lula retornasse com a sua quadrilha, também será punido não só pela justiça um dia e naturalmente pelas urnas em 26. E na Câmara deve avançar alguma CPI para tratar dessa questão do INSS, porque as investigações começam e as informações vão chegando, né? Procurador que ganhou um Porsche de 500 mil, 17 milhões de reais para esse, para aquele, deve ter algum tipo de apuração por parte da Câmara? Nós já estamos com a coleta de assinaturas, a decisão ela cabe ao presidente da mesa, portanto, continua a nossa pressão, né? Ele vai ter que se explicar para a sociedade caso ele não está nessa CPI, porque eu estou falando de 6 milhões de brasileiros ou mais que foram roubados à luz do dia com um esquema criminoso liderado pelo governo Lula. Portanto, ele tem que explicar para a sociedade. É inadmissível. Acho que, com todo o respeito que eu tenho que ter à liturgia do cargo, é inadmissível se o presidente da casa não tiver a hombridade de instalar essa CPI para que possamos sair dessa luz do dia, trazer esses fatos, mas independente da CPI, eu espero que os órgãos de controle, a Polícia Federal, não passe a mão na cabeça desses criminosos, desses bandidos, para que assim a gente precisa tomar outro caminho. Nós já temos hoje mais de 150 assinaturas, num prazo de 48 horas. Essa semana a gente espera chegar a 171 mínimas, já vamos protocolar. E o Brasil precisa, além de outras questões, no momento que são 6 milhões de brasileiros que foram roubados. Portanto, nós temos que fazer botar essas pessoas na rua, ajudar a cobrar, porque é só com pressão, né? Botar pressão. Esses políticos que estão aí já são do couro grosso, não cozinham mais na primeira fervura. Então tem que ter pressão, tem que botar fogo para que possamos fazer esse debate, trazer à luz. E eu vou pedir aqui aos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, não envergonhe o nosso país. Protejam os brasileiros. Façam investigação dura, severa, que possamos ter uma punição exemplar, para que nunca mais, isso é golpe. Roubar 6 milhões de aposentados é golpe. Isso é ditadura, isso é desrespeito à democracia. Né? Isso é rasgar a nossa Constituição, é rasgar a nossa história. Né? Eu só espero que possamos também fazer uma intervenção, porque além de tudo isso, agora eu já não vou assistir mesmo. Você imaginar a seleção brasileira de camisa vermelha, como diz o meu pai falaria lá na roça, e já seria o fim da picada. E eles fazem isso sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de preocupação, porque literalmente querem reconstruir a imagem, a história de um Brasil corrupto, de um Brasil comunista, de um Brasil socialista, de um Estado autoritário, aonde eles querem, na verdade, continuar roubando dinheiro público para ir passar férias em Cuba e viver as benesses que o dinheiro possa oferecer. Evair, obrigado por estar conosco novamente. Evair, é sempre muito bom ter você aqui. Nós estaremos aqui no nosso debate sempre, estamos com oposição nossa organizada, cumprindo o nosso papel. Né? Eu sou o deputado que mais faço representações contra esse governo. E alguns escândalos, como os do Fundo de Pensão, começaram no nosso gabinete pela citação. A denúncia dos Correios começou no nosso gabinete pela primeira provocação. Essa do INSS, também tivemos a oportunidade de ser o primeiro parlamentar em 2023 ainda, já alertar, porque fomos procurados e já alertamos desse roubo dos brasileiros. Então, estamos aqui cumprindo, entre tantos papéis, o papel da fiscalização e da denúncia, assim continuaremos fazendo. Obrigado você pela oportunidade. Obrigado, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, conversando com a audiência da Auriverde Brasil. Valeu, Evair, boa semana. Bora lá.